Gênesis 9, a partir do versículo 18, diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os três filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera ao filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Amém, irmãos, a palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, Pai, nós te louvamos, Deus, porque estamos diante do Senhor, Pai. Que privilégio maravilhoso, Deus. Que o Senhor possa nos dar, meu Pai, a honra, o prazer, meu Deus, de não apenas estarmos diante do Senhor, Pai, porque estamos com os irmãos reunidos, mas, Senhor, que possamos estar com o Senhor por estarmos ouvindo a Tua santa voz, Pai, na Tua santa palavra, Deus. Que o Senhor possa não apenas nos permitir ouvi-la, meu Deus, mas sermos transformados por ela, Pai. Sejamos então, meu Deus, capacitados, Pai, a ter a mente, corpo, a alma, Deus, toda a nossa vida mudada e moldada por ela, Senhor. Nos faz enxergarmos o mundo como o Senhor enxerga, Pai. Que o Senhor possa nos fazer, meu Deus, olhar para a vida com os olhos da Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos capacita a sermos santos, meu Deus, e a caminharmos para a Tua glória. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, é muito difícil a gente estar numa posição de autoridade, a gente ter pessoas que Deus colocou sob nossa autoridade, né? E é justamente por isso que Deus deu um mandamento específico para que aqueles que estão submetidos a autoridades, eles possam não apenas obedecê-las, mas também devam honrá-las. Porque é impossível, irmãos, a gente vivendo num mundo de pecado que nós vivemos, a gente está numa posição de autoridade, autoridades serem colocadas, e nós não conseguirmos criticá-las. Pelo contrário, é natural que qualquer pessoa ela tenha algo que, se ela quiser, ela consegue apontar de defeito de uma autoridade que foi colocada em sua vida. Né? Se a gente está ali, se aquela autoridade a gente convive com ela, se ela está ali nos dando ordens, a gente certamente vai poder apontar alguma coisa que não foi feita do jeito mais sábio, ou não foi feita do jeito mais correto, ou até mesmo que foi feito o que deveria ser feito, mas o jeito que foi feito, a forma que foi feita, não foi a melhor possível. Então a gente tanto pode apontar pecados propriamente ditos, quanto a gente pode falar coisas que não são necessariamente pecaminosas, mas que não foram feitas da melhor forma possível. Em outras palavras, é impossível que a gente não encontre defeitos nas autoridades que Deus coloca em nossas vidas. Mas Deus, ele nos ordena, irmãos, que nós honremos elas mesmo assim. Veja, é a respeito disso que trata o nosso texto, né? É uma aplicação prática, basicamente, do quinto mandamento que nos é ensinado aqui. Mas, dentre isso, tem muitos outros ensinamentos que nós podemos retirar desse texto. Vejam, irmãos, a gente está no finalzinho da história de Noé. Né? A gente, se os irmãos puderem perceber, o texto termina, esse capítulo 9, ele termina justamente colocando Noé
na mesma categoria que todos aqueles homens que estavam na genealogia no capítulo 5, que viveu determinado tempo, que gerou filhos e que depois morreu. Ou seja, a história ela vai seguir. Mas há ainda uma última coisa que a palavra de Deus quer nos deixar a respeito da vida de Noé, através da qual nós podemos aprender e viver para a glória de Deus com esse ensinamento. Veja, a Bíblia nos diz que Noé, irmãos, ele tinha uma profissão específica. Por mais que ele tenha passado ali boa parte da sua vida, 120 anos, construindo a arca, o texto vai nos dizer que Noé, ele era um lavrador, ou seja, alguém que cuidava da terra, alguém que ele trabalhava justamente com plantações. E a Bíblia então nos diz que ele passou a plantar uma vinha e ele bebeu então do vinho que ele havia adquirido e embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. E vejam, irmãos, que Noé aqui então ele é colocado como uma figura que está refletindo, que está sendo apresentada para nós também como Adão. Veja, Adão ele foi chamado por Deus, ele foi colocado por Deus no jardim, justamente para que ele lavrasse a terra, para que ele cuidasse da terra. Exatamente a mesma função aqui, a mesma profissão que Noé ele tinha, ele era um lavrador. E da mesma forma, irmãos, que Adão ele foi atraído pelo fruto da terra, ou seja, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que aquilo fez com que ele caísse em pecado, assim também aconteceu com Noé. O pecado de Noé apresentado na palavra de Deus é o mesmo pecado de Adão. Ele, através do fruto da terra, ele transgride a lei do Senhor. E é muito interessante, irmãos, a gente parar para perceber que está sendo apontado para nós um perigo que não apenas para aqueles que bebem vinho, não apenas para aqueles que trabalham com a terra, assim como Adão e Noé, mas é um perigo que é apresentado a todos os seres humanos. Veja, porque Deus ele nos criou para de fato nós exercermos alguma função aqui nesse mundo. Seja trabalharmos fora de nossos lares ou trabalharmos dentro de nossos lares, mas o Senhor nos coloca aqui para exercermos o serviço, para que a nossa vida possa ser colocada à disposição para de alguma forma nós produzirmos aqui nessa terra e as pessoas serem beneficiadas com isso que nós produzimos, inclusive nós mesmos. E um perigo sempre presente nas nossas vidas é fazer com que essa coisa que Deus coloca em nossas vidas, esse dom, esse talento, essa capacidade que Deus nos deu de trabalhar, ela se torne a nossa identidade. A gente se confunda com aquilo e a gente, ao invés de olhar para a nossa função aqui que Deus nos deu nessa sociedade, como um meio pelo qual nós iremos glorificar a Deus, nós somos sempre tentados a tornar aquilo ali o final, a finalidade da nossa existência. Veja que um dos maiores ídolos do ser humano hoje é o seu trabalho. As pessoas elas conseguem colocar e se sentir realizadas em colocar sua expectativa, sua esperança e suas forças e energias completamente no seu trabalho. E a gente vê que o trabalho, irmãos, por mais que seja uma coisa digna e que Deus nos deu, ele não pode ser o centro das nossas vidas. E existe um perigo que, através dele, nós nos coloquemos em contrário à vontade de Deus. Nós desobedeçamos à vontade de Deus por colocarmos ele como o centro de nossas vidas. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque veja que Noé, ele trabalhou e ele plantou uma vinha e ele bebeu do vinho, ou seja, ele desfrutou do fruto do seu trabalho. E não existe nada de mal nisso, irmãos. Nem mesmo em beber vinho. Se a gente for lá em Deuteronômio, inclusive é uma das formas que Deus vai estabelecer como adoração a ele, uma das tantas formas que Deus era adorado no Antigo Testamento, uma delas era que o homem ele fosse até a presença de Deus, fosse até o templo, e lá ele desfrutasse de várias coisas, de comidas, de alimentos, inclusive de bebida forte, a Bíblia fala, ele vai adorar a Deus através disso também. Então, o beber vinho por si só não é pecado. Né? É muito mais fácil, irmãos, do que a gente ser fiel à palavra de Deus naquilo que ela diz, a gente tomar uma posição que não é bíblica também, de dizer que o grande problema é o álcool em si. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. De fato, a Bíblia nos adverte a respeito do perigo do álcool, mas ela não fala que o beber ou consumir bebida alcoólica em si é necessariamente um pecado.
Senão, nós estaremos pecando aqui, inclusive, todos os meses, que a gente participa da Santa Ceia do Senhor e nós usamos o vinho para participar da Santa Ceia do Senhor. E nós não usamos o vinho, irmão, não é porque o pastor gosta de beber, não. Até porque eu nem consumo bebida alcoólica, a não ser no momento da ceia, de fato, aqui na igreja com os irmãos. Mas é porque a Bíblia fala, irmãos, que o elemento que Deus estabeleceu para que a gente participe da ceia do Senhor é o fruto da vide. E o fruto da vida, irmãos, é exatamente o vinho. Até porque no tempo em que Jesus estava aqui na terra, não existia suco de uva do modo que nós conhecemos. Suco de uva é uma invenção recente do século XVIII, se eu não me engano, XIX, que conseguiram tirar a capacidade do vinho ele fermentar, então começou-se a produzir um suco que não fermenta, então ele pode ser consumido. Mas no tempo em que Jesus, que a Bíblia foi escrita, no tempo em que o Antigo Testamento fala a respeito de vinho e o Novo Testamento fala a respeito de vinho, essa possibilidade ainda não existia. Então a grande questão não é a bebida alcoólica em si, mas veja que isso nos aponta para um perigo que é constante em nossas vidas, que é nós passarmos do ponto, até mesmo naquelas coisas que Deus nos permite fazer. E veja que Noé, ele pecou, irmãos, não foi por um descuido apenas. Nós nunca pecamos, irmãos, simplesmente por um descuido. Vejam que a Bíblia lá nos fala, irmãos, em Efésios, no capítulo 5, que nós devemos não nos embriagar com vinho, mas nós devemos ser cheios com o Espírito Santo de Deus. Em nenhum local da Bíblia nós vamos encontrar alguém que estava cheio com o Espírito Santo de Deus, cometendo qualquer pecado que seja. É impossível ao homem, quando ele está cheio do Espírito Santo, ele cometer esse tipo de pecado ou tantos outros tipos de pecado que nós conseguimos praticar. Veja que nós só conseguimos estar embriagados com o vinho ou sermos controlados por qualquer outra coisa que seja aqui nessa vida, irmãos, justamente porque estamos vazios do Espírito Santo. Quando a gente vê na Bíblia, no Antigo Testamento, o Espírito Santo se apossando dos homens de Deus, era sempre para realizar a vontade do Senhor e nunca o contrário. Quando nós olhamos também no Novo Testamento da mesma forma, Jesus Cristo e os seus discípulos, eles eram cheios com o Espírito Santo de Deus para poder realizar as obras do Senhor. E é por isso que nós temos muita dificuldade, irmãos, de entender que as pessoas hoje que se dizem tão cheias do Espírito Santo, elas conseguem fazer coisas que contradiz claramente a palavra de Deus. A palavra de Deus, por exemplo, irmãos, quando está falando a respeito dos dons espirituais, nos diz claramente que quando alguém estiver falando em línguas, seja cheio com o Espírito Santo de Deus falando em línguas, ele diz, fala 2 ou 3 pessoas no máximo, e uma de cada vez. Como é que as pessoas estão cheias do Espírito Santo, irmãos? E elas estão desobedecendo exatamente o que o Espírito Santo fala para elas fazerem. Veja que em todas as coisas na nossa vida, irmãos, o pecado, ele tem espaço, ele tem lugar em nossos corações, porque nós não estamos cheios com o Espírito Santo de Deus. Veja se Noé estivesse cheio com o Espírito Santo de Deus, antes de estar embriagado, ele saberia o momento de parar. Se eu e vocês, irmãos, nós que somos capazes de cometer pecados, somos capazes de ofender as pessoas que nós mais amamos nesse mundo, se nós estivéssemos cheios com o Espírito Santo de Deus, nós pararíamos a maioria das nossas discussões, sequer antes mesmo delas começarem. Nós muitas vezes, irmãos, cheios de orgulho, confiando na nossa própria capacidade de resolvermos os nossos problemas, de vivermos a vida, nós acabamos entrando em diversas situações em que terminam com justamente a prática do pecado. É óbvio, irmãos, que o vinho ele não é como qualquer outra coisa. A Bíblia tem advertências específicas a respeito do uso da bebida alcoólica, porque ela tem essa sutileza. Veja, não é como que no alimento é muito mais difícil da gente vir a pecar, é muito mais perceptível quando a gente está passando do limite em se alimentarmos do que quando a gente está consumindo álcool. É muito mais fácil, irmãos, a gente identificar outros tipos de pecado do que quando nós somos controlados pelo álcool, quando somos vencidos pelo vinho, como a palavra nos diz. A gente vê, inclusive, irmãos, que, para que fique claro que beber
bebida alcoólica não é pecado, o próprio apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele recomenda que Timóteo ele não faça uso apenas de água, mas também de vinho. Porque a água, na época dos apóstolos, ela não era tão pura, não existia água mineral, não era usual ter água mineral como nós temos hoje. Então a água tinha algumas impurezas. Então, se a pessoa tinha problema de saúde, eles justamente misturavam o vinho com a água, justamente para purificar a água, já que o vinho tinha algumas propriedades que eram capazes de fazer isso. Mas veja, nós precisamos então, irmãos, viver cheios com o Espírito Santo. Nós precisamos ser dominados por Deus. Isso vai nos impedir de sermos dominados por qualquer coisa que seja que nos controle e que nos conduza ao pecado. A Bíblia fala um pecado, irmãos, assim como Noé, ele pecou aqui. A Bíblia vai falar em Levítico capítulo 10, nós já meditamos inclusive nesse texto em algumas ocasiões em nossos estudos, que vai falar que Nadab e Abiú eles pecaram contra o Senhor. Eles entraram e ofereceram fogo estranho na presença de Deus. E logo em seguida, em Levítico 10, em seguida fala isso, que eles entraram na presença de Deus e fizeram algo desautorizado pela palavra do Senhor. Vai dizer que o sacerdote ele não deve consumir bebida alcoólica quando ele vai adorar o Senhor, quando ele vai prestar o seu serviço na adoração a Deus. O que nos dá a entender que o motivo pelo qual eles fizeram o que eles fizeram ali naquele momento é porque eles tinham provavelmente consumido bebida alcoólica. Se nós estivermos cheios com o Espírito Santo de Deus, irmãos, nós não precisaremos que outras coisas nos preencham para que o nosso coração se encha de alegria. Veja que Noé, então, ele se embriagou e, aparentemente, irmãos, ele não fez nada demais embriagado. Ele simplesmente, se a gente puder falar, ele se trancou na sua casa e ficou pelado dentro da sua própria casa. Eu lembro que uma vez, logo quando eu era novo convertido, alguém chegou para mim e disse assim, que se embriagar não era pecado, né? Porque a gente geralmente, como cristão, a gente diz, olha, o pecado não é beber, o pecado é se embriagar. E aí uma pessoa chegou para mim e disse assim, não necessariamente, o pecado não é se embriagar, porque a pessoa, um exemplo, se eu estiver em casa, eu me embriagar, e eu me deitar e eu for dormir, qual pecado eu cometi? E realmente naquela situação eu fiquei sem saber o que dizer para aquela pessoa, mas veja, irmãos, que o texto de Noé está falando claramente a respeito disso. Porque a grande questão, no final das contas, irmãos, não é você estar embriagado em si. A grande questão é que você se colocou numa situação onde você não é mais capaz de fazer a vontade de Deus. Você não é mais capaz de lutar contra o pecado. Você foi vencido. Você pode até não fazer especificamente uma coisa terrível. Você pode ser que você não bata em alguém, pode ser que você não arrume uma confusão por conta de ter ingerido álcool. Mas essa não é a questão é que você não amou Deus o suficiente para se prevenir do pecado. Você se colocou numa situação onde você está disposto, você está capacitado para cometer todo tipo de iniquidade. E talvez depois você nem sequer se lembre daquilo que você foi capaz de fazer. Mas Noé, ele se pôs nu dentro da sua tenda, irmãos, porque ele estava embriagado. E veja que, novamente, a gente consegue ver aqui que Noé está sendo apresentado aqui como uma figura de Adão, de fato, irmãos, porque ele era lavrador, ele foi vencido pelo fruto da terra. E o que aconteceu como consequência, irmãos, quando Adão comeu da árvore, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele percebeu que ele estava nu. E exatamente o que acontece com Noé, ele se coloca nu dentro de sua tenda. Perceba que a palavra de Deus diz, irmãos, que a nudez, de fato, ela é vergonhosa. De que a nudez, ela fora do contexto do casamento, irmãos, ela significa vergonha. Na verdade, inclusive, a gente vê no Novo Testamento que nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, as suas vestes foram rasgadas. Ou seja, ele foi crucificado sem roupa alguma. E a gente vê então que Noé, ele se embriagou, se pôs nu dentro de sua tenda. Ele foi vencido então pelo fruto da terra. E o seu filho Cã, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fez-o saber fora a seus dois irmãos. Veja, irmãos, um dos filhos de Noé, um dos três filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé, no caso Cã, ele teve acesso a esse momento em que seu pai estava embriagado.
E de fato, irmãos, a embriaguez, ela é pecado, mesmo se a gente não vier a estar embriagado, mas se eu e você, a gente estiver disposto a ser controlado por qualquer coisa que seja, que não pelo Espírito Santo de Deus, nós já pecamos também. Mas, como eu disse, ele simplesmente se trancou na sua tenda. Ele não veio a praticar algo, a trazer escândalo para absolutamente ninguém, mas o seu filho viu a nudez de seu pai e expôs ela para as pessoas que estavam fora daquela tenda. Ele foi falar com os seus irmãos. E a gente está vendo aqui claramente, irmãos, Noé ele fez uma coisa errada, não era para ele ter se embriagado, mas é muito pior o que Cã fez do que o seu próprio pai fez. De fato, irmãos, Noé aqui, ele trouxe vergonha para Deus de um modo inimaginável, se a gente parar para pensar. Mas que ele não tenha adulterado ou cometido assassinato como Davi fez. Veja que Noé, irmãos, era um homem através do qual Deus salvou a raça humana. Foi um homem que era um exemplo de fidelidade a Deus, de paciência, de perseverança. Um homem que passou 120 anos construindo uma arca. E o fato dele não confiar no Senhor, o fato dele buscar a satisfação da sua alma fora de Deus, é um testemunho terrível contra o Senhor, irmãos. É muito parecido com o que Moisés fez quando estava no deserto. Moisés também não chegou a cometer um pecado terrível quando ele estava governando o povo. Ele simplesmente se irou e a sua ira o conduziu a desobedecer ao Senhor, a ferir a rocha ao invés de falar com ela. Alguém poderia dizer, foi uma coisa tão pequena, ele apenas era para ele ter falado, Deus mandou ele falar, em vez de ele falar, ele feriu a rocha. Mas, irmãos, não existem pecadinhos, não existem pecados pequenos, só existem pecados terríveis, porque nós estamos pecando é contra Deus. Nós devemos confessar os nossos pecados a Deus, irmãos, como quem sabe que o seu pecado é terrível diante de quem Deus é. A gente não deve confessar nossos pecados a Deus, irmãos. Se a gente olhar para Noé e dizer assim, não, ele só se embriagou, ficou lá trancado no quarto dele, não fez nada demais. Isso fala muito a respeito de como nós enxergamos o nosso próprio pecado. Nós não achamos nada demais os pecados que nós cometemos. Nós só magoamos ali a nosso familiar. Nós só falamos de um jeito que não deveríamos falar. Nós só agimos de um modo inapropriado. Nós só fizemos uma coisa ali que talvez não foi o ideal ser feito. Não é assim, irmãos, que a palavra de Deus nos enxerga o pecado. Adão foi punido com o exílio do paraíso. Foi expulso do jardim por conta de um pecado. E a gente está vendo que Noé, no mesmo caminho, ele andou no mesmo caminho de Adão, se embriagando, sendo dominado pelo fruto da terra. Mas veja o que o seu filho fez, irmãos. Ele contemplou a nudez do seu pai e ele expôs o seu pai para fora daquele local. Se a gente for parar para pensar, né, ele falou com seus dois irmãos, a Bíblia nos diz, com Sem e com Jafé. Só que isso aqui era praticamente quase que o mundo todo, né? Só existia aqui Noé, os seus filhos, suas noras, sua esposa, alguns netos. Ele expôs Noé para todas as famílias que existiam. E então, o que o texto nos dá a entender, irmãos, é que ele foi falar em tom de chacota. Ele foi falar para os seus irmãos aquilo, como quem diz assim: olha, tá vendo? Olha, papai, olha, olha lá, o homem que Deus usou para salvar a humanidade. Olha como ele está ali agora, nu, como ele está ali agora, aquele velho. E de fato, Noé se colocou numa situação onde seu filho ele não precisou falar nenhuma inverdade para denegrir a imagem dele. Cã, ele não mentiu, irmãos, ele não faltou com a verdade naquilo que ele falou com seus irmãos. Foi o que ele falou era exatamente a verdade. Noé, o homem de Deus, ele estava naquela situação ali, em seu quarto, em sua tenda. Perdão. Mas o nono mandamento, irmãos, não nos diz apenas que nós, no falso testemunho, não é simplesmente eu falar uma coisa que não seja verdade. A Bíblia nos diz que nós devemos falar a verdade em amor. A Bíblia nos diz que tem coisas que não precisam, inclusive, ser ditas. Né? O livro de Provérbios diz, olha, não fale mal para o chefe a respeito do funcionário dele. Não é necessário que você faça isso. Você não deve criar uma confusão entre duas pessoas, desnecessariamente.
Por mais que ele tenha falado a verdade, irmãos, por mais que ele podia até dizer, eu estou com a consciência tranquila, eu não fiz nada demais. Eu só falei o que de fato, quem mandou o papai se embriagar? O errado sou eu que estou falando. Olha o que ele fez. Mas pela própria postura dos irmãos de Cã, a gente vê que o que Cã fez foi um terrível pecado, irmãos. Porque a postura dos seus irmãos foi exatamente o oposto daquilo que Cã havia feito. Veja que é dito que Cã descobriu a nudez do seu pai. Essa é a palavra que é usada aqui no texto original, irmãos. E o que vai falar a respeito de Sem e Jafé é que eles tomaram a capa e eles cobriram a nudez do seu pai, sem que a vissem, né? O texto diz que eles vão pegar uma capa e eles vão, como se estivessem se virando de costas, assim, eles vão caminhando, olhando como se fosse pela sombra, pela silhueta, sem olhar exatamente para o seu pai, e eles cobriram seu pai sem sequer contemplar a nudez dele. Veja, irmãos, aqui, o que esses filhos fizeram? Eles ficaram tão tristes pelo pecado do seu pai, eles ficaram tão comovidos por aquilo que aconteceu com o seu pai, que eles não quiseram nem ter aquela memória, eles não queriam nem ter aquilo na cabeça, não queriam nem se lembrar de que seu pai havia cometido esse pecado. Então eles não quiseram sequer olhar para o pecado do seu pai. Eles então agem de um modo, irmãos, para cobrir a nudez, cobrir o pecado, cobrir a vergonha, ocultar aquilo que o seu pai havia feito. Veja, irmãos, que eles não estão aqui justificando o pecado do seu pai. Eles não estão dizendo que o papai fez não tem nada demais. Se eles pensassem assim, eles não iam lá se dar o trabalho de entrar desse jeito e cobrir a nudez do seu pai. Se eles estivessem aprovando o que o pai deles tinha feito, eles não precisavam fazer absolutamente nada. Era simplesmente deixar aquilo ali continuar do jeito que estava. Mas veja que, ao invés de se alegrar, porque eles conseguiram encontrar um motivo para criticar o seu pai, ao invés deles dizerem, olha, tá vendo, a gente agora não precisa mais se submeter a ele em nada, porque ele é um pecador, porque ele não tem nada de especial assim, ele é como eu e como vocês, pecador. Não, irmãos, eles se entristeceram o coração e foram fazer aquilo que Tiago nos disse para fazer. Nós devemos cobrir a transgressão uns dos outros. A gente vai cobrir, não no sentido de ocultar, mas no sentido de fazer de tudo para que o pecado uns dos outros não traga escândalo, para que aquilo ali não seja visto ou sabido mais do que seja necessário. Se a gente parar para pensar, irmãos, e refletir, como que isso daqui é muito diferente da nossa postura hoje em dia, né? Se a gente parar para pensar, principalmente nas autoridades políticas que nós temos, o como que nós somos tão rápidos para compartilhar, o quanto que nós somos tão rápidos para ofender, o quanto que nós somos tão rápidos para falar mal delas e criticar coisas que nós nem temos como ter absoluta certeza de saber se aquilo ali é verdade. E nós divulgamos, compartilhamos informações a respeito deles. E há uma certa alegria em nosso coração, igual a de Cã, porque a gente se sente justificado. Sabe, aquela raiva que eu sinto do político, aquele desgosto que eu tenho em relação a ele, ou qualquer outra autoridade que Deus colocou na minha vida. Tá vendo? É tão maravilhoso eu poder agora estar vendo esse pecado dele, demonstra que eu estou certo e não concordar com nada do que ele faz. E como eu disse, isso aqui se aplica a qualquer autoridade, irmãos. Seja a igreja, seja o marido, seja os pais. A gente parece que sente alegria quando a gente vê a pessoa que Deus colocou como nossa autoridade, ela fazendo algo que é incorreto para que a gente possa criticar. Quando na verdade a nossa postura deveria ser igual a de Sem e de Jafé. A gente deve se entristecer, irmãos. A gente deve orar por eles. A gente não tem o poder de cobrir a vergonha, aquilo que tem sido feito pelos políticos. E é óbvio, irmãos, que nós não estamos falando de um pai amoroso como Noé, um pai que foi responsável pela salvação da vida dos seus filhos. Nós estamos falando de pessoas que talvez muitas vezes nos ofenderam e fizeram tanto mal a nós.
Mas isso não nos dá o direito, isso não nos dá o direito de, encontrando pecados ou defeitos nelas, nós nos alegremos e justificando tudo que a gente faz de errado, tudo que a gente fala mal deles, porque achamos pecados neles. Como eu disse, irmãos, é muito fácil para um filho conseguir achar motivos para não obedecer o seu pai. É muito fácil para uma esposa dizer o porquê que ela não é submissa ao seu marido. É muito fácil, irmãos, para nós dizermos que por isso que a gente faz tanta coisa de errado, por isso que a gente só nega imposto, por isso que a gente não respeita nenhuma autoridade, a gente não respeita os policiais porque eles recebem propina, a gente não recebe os deputados porque não respeita os deputados porque eles são todos ladrões. É muito fácil para nós encontrarmos tantos motivos para falarmos, não apenas falarmos mal, como também quebrarmos a lei do Senhor de tantas formas, porque as autoridades elas não são do jeito que deveriam ser. Quando na verdade, irmãos, nós deveríamos nos entristecer. A Bíblia fala que quando Noé ele despertou do seu vinho, ele soube o que fizera o filho mais moço. E a atitude dele não ficou impune, irmãos. A Bíblia nos diz que Canaã foi amaldiçoado por conta do pecado de Cã. E se a gente parar para pensar, irmãos, para perceber uma coisa interessante aqui no texto, porque quem pecou foi Cã, que é o pai de Canaã. E a maldição ela vai para Canaã e não para Cã, especificamente. É dito que maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Veja, o filho de Cã é quem é amaldiçoado, ao invés de ser o próprio Cã que é amaldiçoado. Só que se a gente for parar para pensar, irmãos, isso na verdade é misericórdia da parte de Deus e até mesmo da parte do próprio Noé, porque se Cã ele fosse amaldiçoado, então ia ser amaldiçoado ele e todos os seus 4 filhos. Porque se ele fosse escravo dos seus irmãos, então os seus filhos seriam também escravos, porque eram filhos do escravo. Filho do escravo é também escravo. Então a maldição foi restringida a apenas um, um dos 4 filhos de Cã. E aí o motivo específico nós não sabemos, a Bíblia não registra isso para nós. Talvez fosse o filho que também, assim como seu pai, tivesse essa mesma disposição no coração de caminhar nesse tipo de pecado. E no versículo 26 diz que Deus, através de Noé, ele abençoa a Sem e a Jafé. É dito, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Veja, irmãos, dos 3 filhos de Noé, aquele que agiu de modo pecaminoso, que como eu disse para vocês, ele poderia se sentir completamente justificado, porque ele não fez nada demais, ele apenas falou a verdade. E a gente não usa esse argumento, né? Quando a gente magoa as pessoas, quando a gente fala o que não deveria, a gente diz, eu só falei a verdade, eu só falei a verdade. Mas ele, o pecado dele não passou impune. Ele foi amaldiçoado, um de seus filhos foi amaldiçoado por conta disso. E pelo contrário, irmãos, Sem e Jafé, que se comportaram de modo oposto, que buscaram cobrir a nudez do seu pai, que buscaram honrar e guardar o 5º mandamento, eles foram abençoados por Deus. Sem, irmãos, ele recebeu a bênção aqui do seu pai para ser o patriarca que iria dar continuidade à linhagem de onde viria o Messias. Né? Sem é da família dele, da descendência dele, inclusive nós lemos hoje pela manhã na genealogia de Cristo. Sem é um ancestral do nosso Senhor Jesus. E Jafé, irmãos, é dito que Deus vai engrandecer a Jafé e ele vai habitar nas tendas de Sem. Quando nós meditarmos no capítulo seguinte, no capítulo 10, na genealogia, aqui na descendência dos filhos de Noé, a gente vai ver que Jafé vai ser o filho de Noé que mais vai ter descendentes e que mais vai se espalhar pelo mundo. Nós aqui, provavelmente, quase todos nós aqui devemos ser descendentes de Jafé. Mas o mais importante a respeito de Jafé não é que ele ia se multiplicar e que a descendência dele ia se espalhar pela terra, mas que é dito aqui que ele ia habitar nas tendas de Sem, e Canaã lhe será servo. Isso aqui é uma referência, irmãos, justamente à salvação dos gentios. Habitar nas tendas de Sem significa que da descendência de Sem ia vir o Messias, o Salvador, o Senhor Jesus, e que os gentios, representados aqui por Jafé,
eles vão ter a oportunidade de ser abençoados também pelo descendente de Sem, que é o Senhor Jesus Cristo. Todos nós, irmãos, é dito por um autor, todos nós somos como jafetitas que estão debaixo da cobertura da tenda do semita, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é dito então, irmãos, que Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. O que é que a gente pode aprender, irmãos, com tudo isso? Talvez a principal lição desse texto seja que nós ainda devemos aguardar por outro homem, que não Noé. Veja, Noé, assim como todos os outros homens, irmãos, como nós vimos, meditamos hoje pela manhã, ele estava preso a Adão. Ele era um descendente de Adão e, como consequência disso, pecador. Ele não poderia trazer salvação para nós. Por mais que ele foi usado por Deus, por mais que ele exerceu o seu papel, a sua função na história da nossa salvação, ele não era aquele que nós deveríamos aguardar para ser o nosso Salvador. Porque assim como Noé, assim como Adão, Noé foi vencido por Satanás. Por mais que não Satanás aqui presencialmente, mas pelo pecado que Satanás introduziu ao mundo juntamente com Adão. Então nós podemos confiar, irmãos, não nos homens, nós podemos confiar não no emprego, no trabalho, na ocupação que o Senhor nos deu, mas nós obedecemos, irmãos, os mandamentos do Senhor, mesmo mandamento difícil, mesmo honrar pessoas que não aparentemente não merecem ser honradas por quem elas são e pelo que elas fizeram. Mas nós fazemos tudo isso, irmãos, nós obedecemos esse mandamento e todos os outros mandamentos do Senhor, porque nós confiamos no Senhor Jesus Cristo. Nós confiamos no Senhor Jesus, irmãos, que é capaz de trazer salvação para nós. E que a salvação que nós temos nele, irmãos, é tão grandiosa, é tão gloriosa, que nos permite, inclusive, nos submetermos a homens fracos e imperfeitos, que são insuficientes, assim como Noé, são insuficientes para trazer salvação, mas que apesar disso Deus os usa. Deus os usa para que dê continuidade à história santa. Pode ser que Noé não tenha sido de fato um salvador que o pai dele esperava. Né? Se os irmãos se lembrarem, quando Noé nasceu, o pai dele disse: ele vai trazer descanso para nós de todas as fadigas dessa terra. Noé não foi aquele que trouxe o descanso definitivo, mas ele foi certamente um instrumento na mão de Deus, para que esse descanso pudesse vir através de um dos descendentes de Noé, o Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma, irmãos, o Senhor Jesus Cristo já veio a esse mundo. Nós não somos suficientes para salvarmos ninguém, mas nós podemos ser usados por Deus, inclusive através da nossa obediência e da nossa vida em santidade, para que outras pessoas possam conhecer. Que a nossa vida possa apontar, irmãos, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, inclusive os nossos pecados, irmãos, possam deixar claro para esse mundo que nós não somos aquele a quem eles devem se voltar a olhar ou colocar sua esperança, mas que nós dependemos do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos não ser o Salvador, mas nós conhecemos e nós dependemos dele. Estamos prontos para apresentar ele à humanidade. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos cantar o Salmo número 117, irmãos.